Oi, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, adentrando os conceitos de volume e capacidade. Capítulo 5, página 61. Primeiro, nós temos que relembrar o conceito de área. Bom, o cálculo de área nos permite medir superfície. E essas superfícies, elas são em duas dimensões, ou seja, bidimensionais. No caso do quadrado, nós temos aqui uma dimensão a altura e a outra largura. Então, quando nós multiplicamos aqui, nós encontramos a área desse quadrado. Mas também nós temos outras figuras, como retângulo, pentágono, losango, triângulo, trapézio. Então, nós conseguimos calcular a área de todas essas superfícies, ok? E as unidades de medidas mais utilizadas são centímetros quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados e também temos outras, né? Mas as mais utilizadas são essas. Volume. Pessoal, o volume ele corresponde à medida do espaço ocupado por um corpo, sendo uma medida tridimensional. Então, o que é o volume? Ele vai ser o espaço ocupado, né? A medida desse espaço ocupado por um corpo. E essa medida ela é tridimensional, ou seja, em 3 dimensões: altura, profundidade e largura. Aqui eu coloquei algumas figuras tridimensionais para vocês verem a forma delas. Também coloquei um vídeo aqui para vocês assistirem que compara as figuras em 3 dimensões com objetos que encontramos no dia a dia. Isso é muito interessante. Seria muito bom vocês verem esse vídeo para vocês terem uma noção de onde nós encontramos essas figuras tridimensionais. O volume de um bloco retangular. Ele é dado pelo produto das medidas das 3 dimensões. E quais são essas dimensões? Comprimento, largura e altura. Aqui eu coloquei um exemplo, tá, de um cubo que nós calculamos pelo comprimento, largura e altura. Então, A seria o nosso comprimento, a largura seria o nosso B e a altura o nosso C. Então, nós calculamos por essa expressão, volume é igual a A vezes B vezes C, ok? E quais são as unidades? Nós utilizamos centímetros cúbicos, metros cúbicos, quilômetros cúbicos e também temos outras. Então, a área era ao quadrado e aqui nós encontramos ao cubo, né? E faz sentido, porque a área é em 2 dimensões, então ao quadrado. E o volume é em 3 dimensões, então ao cubo. Então, por exemplo, se nós temos um comprimento de 7, uma largura de 3 e uma altura de 5, tudo em metros, como que vai ficar? 7 vezes 3 vezes 5, 105. Metro vezes metro, metro ao quadrado. Vezes metro de novo, metros cúbicos, ok? Então, quando nós multiplicamos as 3 dimensões, nós chegamos em metros cúbicos. Pessoal, aqui eu coloquei 2 exemplos que nós encontramos no nosso dia a dia de objetos que têm um determinado volume, né? Que são tridimensionais. Por exemplo, uma caixa e também uma piscina. Bom, aqui nós temos o comprimento, aqui a altura e aqui a largura da piscina, ok? Capacidade. A capacidade é o volume interno de um recipiente. A unidade fundamental da capacidade chama-se litro, mas também temos o mililitro, entre outros. A medida da capacidade tem uma relação muito próxima com a medida de volume. Afinal, nos 2 casos temos medidas de espaço. Pessoal, como assim? Então, nós temos aqui uma latinha de refrigerante. Essa latinha, ela ocupa um certo espaço, ok? E dentro dela tem um certo volume interno, que é o líquido, que é o nosso refrigerante. Então, o que acontece? O volume, então, é esse espaço que ele está ocupando, e dentro dele, que é o líquido, nós temos, então, a capacidade, que é o nosso volume interno. Outro exemplo é uma caixa d'água. Então, ela ocupa um certo espaço e dentro dela nós temos líquido, né? Que é o nosso volume interno, que nós chamamos de capacidade. E aqui nós temos uma caixinha de leite. A caixinha de leite também vai ocupar um certo espaço e dentro dela nós temos o leite, né? Que também é o nosso volume interno. Então, nós podemos perceber que a capacidade ela tem sim uma relação muito próxima com o volume. Depois nós vamos diferenciar as duas, tá? Relações importantes de conversão.
Pessoal, então às vezes nós vamos precisar estar transformando unidade de capacidade para volume. Por exemplo, 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. O litro ele é uma medida de capacidade e os centímetros cúbicos é de volume. Aqui nós já temos uma unidade de volume sendo transformada em outra unidade de volume, o mililitro para o litro. Nós temos também que 1 litro equivale a 0,001 metros cúbicos. De novo, capacidade para volume. Nós também temos que 1 decímetro é igual a 1 litro. Então, de novo, uma unidade de volume para uma unidade de capacidade. Bom, nós também temos múltiplos e submúltiplos do litro, né? E também do metro. Aqui eu coloquei algumas relações de transformação que às vezes vai ajudar vocês em alguns exercícios, ok? Atenção, pessoal, o volume ele é diferente de capacidade. O volume ele é a região que um corpo vazio ocupa no espaço. Já a capacidade é a quantidade de líquido que vai encher este vazio. Isto é, a quantidade de líquido que vai encher este volume. Então, pessoal, nós temos um corpo ocupando um espaço e dentro deste corpo tem um vazio. E esse vazio ele é preenchido por um líquido, que é a nossa capacidade. Ok, pessoal? Então, é só isso por hoje. Até mais!